as condições para fazer isso, porque é difícil, Perfeito. Não, mas tem bastante continuidade, isso que é interessante. Pesquisa é isso mesmo, né? É isso aí, Beleza, obrigado. parabéns, professor. Parabéns, Ilhuxin, pela apresentação. E você continua, né? E segue agora para a apresentação do trabalho Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação no nível local, estudo analítico da incubadora tecnológica de Luzerna, um case de sucesso entre os ambientes promotores de inovação. Ilhuxin, você tem a palavra por mais 10 minutos, né, em função da sua nova condição de apresentador aí. Tá? Segue com a palavra. Deixa eu colocar aqui sua apresentação. Muito bem. Pode começar. Então, boa tarde mais uma vez a todas e todos. Esse é um estudo analítico sobre um ambiente de inovação específico, que é a incubadora tecnológica de Luzerna, uma incubadora municipal. Luzerna é um município que chama muita atenção, uma cidade muito pequena, são 5.792 habitantes, de acordo com o IBGE, no ano passado, né? E é uma cidade que tem 50 indústrias do setor eletrometalomecânico. 42% do PIB local vem da indústria, né? Desculpe. Sim, deixa eu passar. Então, nós fizemos esse estudo longitudinal sobre a incubadora de Luzerna. Eu vou falar um pouco, um resgate, né, do que são as incubadoras no Brasil. De acordo com Etzkovitz et al., esse movimento de criação de incubadoras no Brasil está relacionado justamente à superação dos projetos tecnológicos governamentais de larga escala do regime militar. E eles visualizam aí um foco, uma mudança no foco em alta tecnologia das primeiras incubadoras lá nos anos 90 até as incubadoras atualmente, que perderam esse foco em alta tecnologia e envolvem muito mais uma gama de ações aí, envolvendo governo, empresas e universidades. No Brasil, hoje, são 363 incubadoras, que abrigam 3,7 mil startups, gerando 14 mil empregos diretos e faturando mais ou menos aí 550 milhões de reais por ano e 100 milhões de reais em impostos recolhidos. Além das 6,1 mil empresas que já se graduaram e que tem um faturamento aí gigantesco, né? 3,5 bilhões de dólares por ano, 56 mil empregos no país. Isso são dados da Amprotec. E outro dado interessante é que após um ano da evasão ou graduação, ou seja, a partir de um ano que a empresa sai da incubadora, 84% das startups continuavam operando. E após 5 anos, 69% ainda estavam na ativa. Isso é um índice quase 2 vezes maior do que o percentual de microempresas tradicionais que sobrevivem. Então, o objetivo do trabalho é justamente analisar a evolução das principais características da incubadora de Luzerna. Então, todos os dados quantitativos, agora sobre a metodologia, nós utilizamos dados do período 2013 e 2023, que foram os dados que a gente conseguiu obter da Prefeitura Municipal, que é quem administra a incubadora, né? São dados secundários, e nós nos focamos aí em 4 indicadores de execução financeira: os gastos totais com manutenção da incubadora, número formal de empresas com CNPJ, isso porque existe um número razoável de empresas que estão lá na qualidade pré-incubadas, que ainda não tem CNPJ. Então, por uma questão metodológica, nós nos ativemos aí às empresas que têm CNPJ registrado. O faturamento bruto total e a arrecadação total de impostos do conjunto dessas empresas. E tratamos os dados aí através do Excel, né? E alguns desses dados a gente conseguiu comparar com dados da Amprotec no âmbito nacional. Então, eu trago aqui os resultados. Primeiro, um histórico evolutivo da incubadora. Luzerna, em 2005, se destacou aí, foi o primeiro município a criar uma lei municipal de inovação, logo depois da criação da Lei de Inovação do Brasil. E em 2009, a cidade cria a incubadora municipal. Era um edifício onde funcionava um seminário franciscano, um edifício grande, bonito. Tem espaço para incubar 50 empresas, onde eram os quartos dos seminaristas. São quartos de cerca de 30 metros quadrados, se transformaram em salas para incubação, né? Um preço muito baixo, são cerca de R$70 para se incubar lá por mês.
onde tem internet, água, toda a infraestrutura. Em 2010 foi aberto o campus do Instituto Federal aqui. Em 2015 iniciamos os cursos de empreendedorismo. Aqui tem cursos de engenharia e nós temos a disciplina de empreendedorismo. Eu sou o professor dessa disciplina. Em 2017 nós já tivemos 5 alunos do IFC que venceram aquele concurso Sinapse da Inovação, ganharam R$100 mil para abrir as suas startups. Já tinha 26 startups na incubadora, então. Em 2019, Luzerna se torna o município com o maior número de startups por habitante do Brasil. Em 2021, chegaram a ter 33 startups, e por várias razões que a gente não aborda aqui no trabalho, né? Hoje o número tem 17, abriram mais 2 semana passada, mas foi antes do artigo, né? Então, eu trago aqui os dados já, o gráfico de cima aí é o custeio anual da incubadora pelo município de Luzerna. Esse é o valor que a prefeitura gasta para manter a incubadora, incluindo pessoal lá, secretárias, infraestrutura, água, luz, internet. Vejam que teve um crescimento importante aqui nos últimos anos, 2021, 2022, 2023, acima de R$200 mil por ano. E embaixo, a evolução do número de startups incubadas, sempre seguindo aquele critério, somente empresas com CNPJ registrado. Então, o número é maior, mas aqui nós consideramos apenas aquelas que já tinham CNPJ, né? Então, em 2021, tivemos 33 empresas incubadas e depois, como falei, por causa de vários motivos, especialmente por causa da pandemia, muitas acabaram fechando as portas, né? Agora, o faturamento anual total das startups incubadas, existem variações aí importantes, dignas de registro. E aqui embaixo o faturamento anual médio das startups incubadas, ou seja, o faturamento de cima dividido pelo número de empresas. Eu chamo a atenção, nesse gráfico de cima, que o valor faturado pelo conjunto das empresas foi sempre entre 5 e 10 vezes maior do que o valor gasto pela prefeitura para manter a incubadora, tá? E no âmbito individual de cada empresa, excetuando os anos iniciais, lá, 2013, 2014, aqui o pior resultado foi 2021, estava no auge da pandemia, né? O valor faturado médio por empresa foi R$50 mil por ano, o que dividindo mensalmente daria um valor aí de cerca de 4 pouco salários mínimos. Então, a gente entende aí que pelo menos a sustentabilidade econômica do empreendedor, de si mesmo, né, estava garantida aí. E esse número, comparando com dados da Amprotec, ele é muito similar, ele bate quase que com exatidão ao valor que a Amprotec faz de todas as incubadoras do Brasil, né? Finalmente, o imposto recolhido pelas startups incubadas, esse é o conjunto, o ISS de todas as empresas incubadas, ele é cerca de 40% a 50% do valor que a prefeitura gasta. Mas como tem ICMS, IPI e outros impostos que acabam sendo repassados por município, que a gente não teve acesso, a não ser 2018, né? Mas a gente infere aí que a prefeitura recebe de volta em impostos tudo aquilo que ela gasta com a incubadora. Além, é claro, da geração de empregos e dos empreendedores que acabam podendo ficar no município ao invés de se evadir para outro ambiente, né? Finalmente, nós fizemos aí uma relação entre o custo total da incubadora versus ISS recolhido médio. E, para nosso espanto, nós encontramos aí uma correlação muito alta, 0,8. Na verdade, foi surpreendente esse resultado, não esperava, é incomum na economia você achar uma correlação tão alta, né? Estamos ainda tentando identificar as razões disso aí, mas, de qualquer maneira, é um excelente sinal, né, que mostra que todo o investimento feito pelo município, todo o gasto, ele acaba retornando na forma de ISS recolhido. Então, aqui é uma representação gráfica, né, do Sistema Municipal de Inovação, Sistema Local de Inovação. Não vou me perder tempo com isso, mas aqui estão todas as relações entre fornecedores, entidades de apoio, universidades. Aqui tem o IFC, que é o nosso campus aqui, que está em frente à incubadora, né? Nós temos lá 60% a 70% dos incubados são nossos alunos. Então, a conclusão é exatamente que esse case de Luzerna, ele pode servir como modelo a ser utilizado pelo poder público, outros municípios de porte e configuração similar,
Ou seja, cidades que tenham uma instituição de pesquisa e que tenham indústrias podem utilizar um modelo parecido com esse aí, para criar mecanismo de geração de empreendimento inovador. E, finalmente, a gente sugere pesquisas similares, especialmente pela facilidade de obtenção desses dados, que seriam os gastos totais do município com a incubadora, o número de empresas com o CNPJ, o faturamento e a arrecadação total de impostos, né? E a gente espera ver outros estudos similares surgindo aí pelo Brasil, modestamente, né? Seria bom que outros pesquisadores fizessem estudos similares, que a gente ia poder validar esse modelo, calibrar, aperfeiçoar, e até fazer estudos depois de meta-análise, estudos comparativos. No mais, muito obrigado pela atenção, espero também não ter passado o tempo, as referências aí, pequenininho como sempre, né? Não sei se passou o tempo, peço desculpas aí. Um pouco mais inseguro, mas só pelo título do trabalho, não se colocou o trabalho completo aqui, né? Mas o título do trabalho é bem interessante também. Parabéns, Iliushin, pelo trabalho apresentado, pela pesquisa feita. Muito bom aí os resultados. Você vai ter que individual, né? Samuel, você está com o áudio aberto. Você vai ter que jogar. Pois não, professor. Tá bom. Nós estamos aqui com... retomo, parabéns pela sua apresentação, pelas suas colocações, a observação, principalmente aí dos resultados, né? Eu gostei muito, principalmente dessa questão do retorno, né? Do investimento feito pela prefeitura em ISS, no ISSQN, né? Mas a questão da arrecadação, o ISS é apenas quando você fala em serviço, né? Então, você teria que estar colocando aí serviço de qualquer natureza, ou seja, que não seja transporte interurbano, interestadual ou comunicação, né? Então, qualquer outro cai dentro do fator da dos objetos sociais dessas startups, ou seja, elas são voltadas para que setor, que a gente consegue dimensionar, né? Que aí, quando elas têm com foco a produção de produto, né? Quando o resultado delas são produtos, então elas vão gerar ICMS, e o ICMS retorna em proporção, na forma do 156, para o município numa cota a partir da faturação na origem, né? Assim como tem o destino. Então é só calcular a partir do perfil, né? Dá para você poder puxar aí o retorno do ICMS que vem das startups a partir do perfil do que elas produzem, né? Vamos jogar faturamento, tipo de atividade, tipo de produto, mais retorno quantitativo em relação a outros do mesmo setor, e aí você consegue tirar o ICMS retornado, né, para o município de Luzerna. Uma dica aí para o futuro, tá bom? Tá? Mas é só o de ISSQN, seria interessante você somar com esse argumento o perfil dos objetos das startups, para a gente fazer a correlação, se elas produzem o fato gerador do ISS ou não. E você pode contar outras coisas, como você bem mencionou, né? As pessoas ficam no município, logo compram, adquirem imóveis, isso aumenta a área urbana ou aumenta empreendimentos, por exemplo, verticais, e isso gera IPTU, né? Então, você começa a ter outras fontes de arrecadação aí que você pode estar somando, né? Assim como taxas, né? Entre outras coisas que podem servir aí para a gente estar amparando a questão da arrecadação. Lembrando que muitos são MEI, então você também tem que ver a taxa de retorno pelo Simples Nacional, tá? Do que vem para elas. Então, se a gente pegar tudo isso aí, né? O valor a ser acrescido fica algo para ser analisado com mais validade. É mais um dado aí que eu faço sugestão para você considerar para uma próxima apresentação aí, tá bom? Professor, mas de pronto, parabéns aí pelo estudo de caso, né? Professor Samuel, com a palavra.
Vai jogar fora isso. Parabéns pelo trabalho, Saraiva, e os demais autores. Vi ali que tem mais alguns autores que contribuíram. Só uma curiosidade, as empresas incubadas, essas 17, o ramo delas atende a cidade? Como é que é porque ali o faturamento foi bem interessante, né? Que nem você falou, uma correlação às vezes até difícil de você encontrar. Então a pergunta é assim, o ramo dessas incubadas, ou também aí você poderia complementar na sua resposta, o incentivo que é dado é exatamente para atender a demanda da cidade ou não necessariamente? Agradeço pelas considerações de vocês dois. Sobre a sua pergunta, é realmente muito interessante, né? O município tem uma vocação do setor eletrometalomecânico. Então, tem algumas indústrias aqui de máquinas e equipamentos agrícolas, por exemplo, que já tem 50, 60 anos de idade. Tem uma indústria aqui que exporta para 16 países. E também tem uma outra indústria grande aqui que faz turbinas e geradores de usina hidrelétrica de grande porte. E, assim, respondendo de pronto, basicamente, a maioria dos nossos incubados, eles acabam desenvolvendo peças e equipamentos para essas grandes indústrias do arranjo produtivo local de eletrometal mecânico, né? Mas, por exemplo, tem um aluno que formou em 2019, ele começou a empresa dele em 2015, ele foi bolsista de um dos coautores aqui, do professor Mário. Ele desenvolveu próteses de titânio, desenvolveu uma liga especial de titânio, e ele hoje tem 23 funcionários dentro da empresa dele, na incubadora, né? Teve que alugar uma sala maior, inclusive, está lá até hoje. Ele exporta para os Estados Unidos, para vários países, aí, peças de titânio para órtese ortopédica, também material odontológico, ou seja, não está vinculado ao arranjo produtivo local aqui. No caso dele, foi um estudo mais profundo de mercado, começou a fornecer primeiro para o mercado nacional e depois acabou se desenvolvendo, né? Mas são, assim, para finalizar, a incubadora, ela tem como, está na lei que criou a incubadora e está no regimento da incubadora, tem que ser, para incubar lá, tem que ser uma empresa que apresenta um produto inovador de base tecnológica, ao contrário de outras no Brasil, que permite que você abra uma empresa lá para, sei lá, confecção, qualquer coisa. Essa incubadora aqui não, ela exige que tem que ser um negócio de base tecnológica, né? Mas nós temos, de qualquer maneira, o Instituto está na frente, né? Os alunos, a gente vai estimulando eles ao máximo para se incubar lá. Temos cursos de engenharia mecânica e engenharia de controle e automação, só 2 cursos. E tem tudo a ver com a vocação econômica aqui das indústrias locais e facilita muito isso tudo, creio, né? Não sei se respondi apropriadamente, professor. Perfeito. Matou-se minha curiosidade em relação a isso, porque pode explicar um pouco, né, a correlação, né? Tentando achar as causas aí da correlação, que nem você comentou, que é algo meio complexo de se ter em outros lugares, né? Parabéns pelo trabalho. E aos autores aí. Da minha parte, professor Fernando, seria isso. Maravilha, também estou bem satisfeito. Parabéns, Ilhuxin, pela apresentação. E conferi aqui no StreamYard, no YouTube, se tinha algum questionamento, alguma coisa, não veio nada. Então, a gente pode dar por encerrada essa sessão, né? A sessão 8, né, de apresentações orais, né, a sala 8, que tratou dos temas marcas, indicações geográficas, estudos bibliométricos e empreendedorismo em setores tecnológicos, né? Então, a gente finaliza com as apresentações do Ilhuxin Isaac Saraiva, né? E aproveito a oportunidade para parabenizar não só o Ilhuxin, como os coautores do seu trabalho, mas também todos os demais que aqui se apresentaram, os coautores, os professores orientadores, que estiveram presentes na elaboração dos trabalhos que vieram participar desse evento na tarde de hoje, né, dessa parcela do evento na tarde de hoje, agradecendo fortemente aí a organização do evento, pelo convite, a parceria do professor Samuel, né, e convido a todos os que estão presentes aí a abrir a câmera para poder tirar aquela fotinha do YouTube para a gente já poder encerrar a nossa sessão, tá certo? Vamos lá.
Stone, vamos ver quem está aqui ainda. Só o Stone está aqui ainda, ficou, né? Então, com isso a gente dá por encerrada as apresentações da manhã, da tarde de hoje. Podemos, com isso, finalizar essa sessão. Um agradecimento a todos e uma boa tarde, um bom final de semana e até o próximo Prospect. Até mais.